Só. Vamos para a palavra, gente. Diga assim: meu coração está aberto e sincero diante de Deus. Amém. Mateus capítulo 14, versículo 13 a seguir. Diz assim: ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco, em particular, para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Respondeu Jesus: eles não precisam ir, deem-lhes vocês algo para comer. Eles lhe disseram: tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Tragam-nos aqui para mim, disse ele, e ordenou que a multidão se assentasse na grama. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu-lhes e partiu os pães. Em seguida deu aos discípulos, e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Eu quero meditar justamente em uma passagem, uma das mais conhecidas da Bíblia, que é sobre a multiplicação dos pães e dos peixes. O tema dessa mensagem é maturidade. Eu quero usar o mesmo título que falei em alguns momentos com os homens. Maturidade. Pode pôr no telão a arte, por favor? Aí. Maturidade em tempos de meninos. Maturidade em tempos de meninas. Esse texto aqui diz no início que, ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco em particular. O que Jesus tinha ouvido que fez ele sair de onde ele estava em particular? Ele acabara de saber que João tinha sido decapitado. Aquele que veio abrindo o caminho, que veio falando, arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus, acabara de ser decapitado. Jesus está triste? Está triste. Jesus podia estar aqui passando por um processo de luto? Sim. Ele foi tirar um tempo com Deus e com Ele mesmo. Ele sai de onde ele está e, em particular, ele vai então a outro buscar um tempo com Deus. Ele evita o confronto, porque ele precisa tirar o seu tempo com o Senhor. Ele vai para um lugar deserto. E o deserto não representa uma fuga, mas representa disciplina espiritual. Você pode estar passando por um deserto na vida, mas eu quero que você entenda que deserto não é lugar de morte, a não ser que você continue murmurando e reclamando. Os que saíram do Egito e foram para o deserto, rumo à terra prometida, morreu quem? Quem reclamava, murmurava, quem queria voltar para o Egito, mas não deu atenção para a palavra de Deus. Não quis visualizar os milagres, que era o maná, que era o mar se abrindo, que eram tantas coisas. Queridos, Deus está agindo de maneira poderosa nos tempos de hoje.
Eu não sei se você está vendo, mas na sua casa, na sua família, no seu trabalho, nos seus filhos, Deus está agindo de maneira poderosa e você precisa abrir os olhos e ver o que Deus está fazendo, não o que o inimigo está tentando destruir. Amém? Em todos os lugares onde Deus age, sempre vai ter o inimigo tentando destruir. Na igreja, na família, no casamento, nos filhos, na empresa, no trabalho, em qualquer lugar onde Deus está agindo de maneira poderosa, por outro lado, o inimigo está tentando distrair, está tentando destruir. Mas nós somos aqueles que damos ouvidos somente para o Espírito Santo, porque os nossos ouvidos são ungidos a Deus. A nossa boca é ungida a Deus, o nosso corpo, nossos pensamentos estão ungidos ao Senhor Jesus. Pois é, Jesus está no deserto, e as multidões então, ao ouvirem falar disso, saem à procura de Jesus, e eles então seguiram a pé Jesus. Quando Jesus sai do barco e vê aquela grande multidão, Jesus tem compaixão deles. Jesus cura alguns doentes. Jesus está num momento de luto, mas ele serve mesmo num momento de tristeza. Deixa eu falar algo para você. Você quer crescer na vida, você precisa buscar a Deus, independente se você está feliz ou triste, sente ou não sente, quer ou não quer. Busque a Deus em todos os momentos, que Deus sempre vai se fazer presente. Ele serve. E servir é um ato de quem está cheio de Deus. Pode observar, quem não está com Deus reclama, murmura e não serve. Mas quem está cheio do Espírito Santo não tem outro movimento a não ser servir, dar palavra de fé, de esperança, de encorajamento. E quando encontra um problema no caminho, ao invés de se levantar contra, vai ajudar para resolver. Ele cura alguns doentes. Mas ao cair da tarde, os discípulos se aproximam dele e então falam para Jesus o seguinte: este é um lugar deserto e já está ficando tarde. A visão dos discípulos é: um lugar deserto, está ficando tarde, ou seja, a tendência é piorar. Você já teve esse sentimento? Eu já tive, e não é bom. Que parece que a melhor fase está no passado, e que para frente só vai piorar. Não é Deus falando. É o inimigo tentando tirar as esperanças do teu coração. Porque em Jesus, a melhor fase da sua vida não está no passado, mas está daqui para frente, daqui para frente, daqui para frente. Isso não é um pensamento positivo, isso é a palavra de Deus. Porque o povo está no deserto, não tem comida e está ficando tarde. No deserto, durante o dia é quente, à noite é frio. Mas, querido, vamos aprender algo cada vez mais. Lugar de deserto é lugar de milagre. Antes de você ir para o próximo nível, de Deus te levar para um próximo nível, vai vir desafios. Antes de você romper barreiras e acessar um outro nível que Deus está te levando, vai vir adversidades. Vai vir. Então o que você está passando e você acha que é para te destruir, querido, é Deus te sinalizando: continua, persevera, porque eu estou provando a tua fé. E quando a tua fé é aprovada e aprovada, as promessas acontecem logo ali na frente. Bom, já está ficando tarde. Existem pessoas que estão assim, acham que já estão velhas demais, já está muito tarde para viver as promessas que Deus prometeu. Se Deus prometeu, continua, porque Ele é fiel para cumprir. Não desista das promessas que Deus te deu. Não pense que Deus vai falar algo para você e se esqueceu de você. Não, Deus não esquece de ninguém. Talvez você esqueceu um pouco dele. E é hora de retomar. Começa a tirar aqueles projetos e promessas da gaveta e começa a colocar em oração.
Ao cair da tarde, os discípulos se aproximaram dele e disseram: este é um lugar deserto e já está ficando tarde, manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Ou seja, Jesus recebeu uma sugestão. Olha para a pessoa que está do teu lado e diz assim: cuidado com as sugestões. Jesus responde: eles não precisam ir, dei-lhes vocês algo para comer. Eles lhe disseram: tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. É tudo o que eles têm. Tragam-no aqui para mim, disse ele, e ordenou à multidão que se assentasse na grama. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, olhou para cima. Jesus olha para cima, dá graças a Deus e parte os pães e os peixes. Por que Jesus olha para cima? Porque Jesus está reconhecendo da onde vem a provisão. Se você está vivendo, olhando para baixo, cabisbaixo, triste, comece a olhar para cima. Porque tudo que vem de Deus vem do alto. A Bíblia fala de buscar a sabedoria do alto. As circunstâncias não eram boas aos olhos dos discípulos, mas aos olhos de Jesus, um ambiente perfeito para ter um grande milagre. Eu já passei por algumas circunstâncias de que eu olho e penso: será que eu não me passei? Será que eu não me emocionei demais? Talvez você já passou por isso. Olha para o alto e continua vivendo pelas promessas. Foca em Cristo. Pede para Ele trazer à memória o que te dá esperança. Mas não vai para a direita e nem para a esquerda. Continua focando no alvo. Jesus olha para o alto. Porque Jesus depende do Pai, a fonte é o Pai, a fonte é o Pai, a fonte não está no deserto, a fonte está no céu e é do céu para a terra. O que os céus declaram para mim e para você, a terra não tem poder para travar. Então cuidado com as sugestões. Sempre quando você receber uma palavra de Deus, o inimigo vai enviar sugestões para você distorcer aquilo que Deus te entregou. E isso vale no casamento, vale em trabalho, vale em projetos, vale em tudo. Seja maduro para passar pelo processo. Busque maturidade para passar pelo processo, porque quem passa pelo processo recebe autoridade. Autoridade espiritual, queridos, não está no quanto se sabe da Bíblia. Autoridade espiritual não é o quanto que você já leu a Bíblia, não é o quanto que você frequenta cultos. Autoridade espiritual está na renúncia. Autoridade espiritual está em perseverar em Jesus nos momentos difíceis da vida. Quando ninguém acredita em você, você continua acreditando em Deus. É deserto, está tarde, não tem comida. Mais de 5.000 homens, aqui aproximadamente de 10 a 15 mil pessoas, crianças, mulheres e homens, não tem comida para todo mundo, aos olhos dos discípulos. Mas aos olhos de Jesus, um ambiente perfeito para um grande milagre. Talvez você chegue em casa ou você olha para as circunstâncias da tua vida, da tua família e pense o seguinte: não tem como. E aí Jesus diz, então é um grande ambiente perfeito para eu manifestar um milagre. Há 22 anos eu usei lente de contatos como se fosse areia nos olhos. Muitas vezes ministrava, chorando, caía a lente,
queimava os olhos. Ia dormir mais cedo, acordava, não conseguia botar as lentes, colocava e caía, os olhos pegando fogo de dor durante o dia. A minha família está aqui, sabe do que eu estou falando. Queimava. Porque o tempo não para. Deus continua se movendo. E Ele está muito interessado em compartilhar, em partir do pão e entregar para você, multiplicar o que está nas tuas mãos, multiplicar aquilo que você sabe, multiplicar o dom que Ele te deu. Não desista, continue. Todos comeram e ficaram satisfeitos. Os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, tirando as mulheres e as crianças. Maturidade é não querer primeiro a multiplicação para depois olhar para os céus. Maturidade é não querer primeiro ficar satisfeito para obedecer a Deus. Maturidade não é nós acharmos que vamos ficar parados achando que Deus vai fazer tudo. A maturidade nos faz agir em obediência, uma fé que transpira e que gasta energia no propósito de Deus. E aí os milagres vão acontecendo. Percebe que Jesus diz: podem me trazer aqui, me traz aqui os 5 pães e os 2 peixes, ou seja, aquilo que eu não entrego para Deus não vai ter multiplicação. E a primeira coisa que Deus pede para nós entregarmos é o quê? O nosso coração, a nossa mente, o nosso espírito, o nosso corpo, a nossa alma. Deus não pede seu dinheiro, Deus não pede sua casa, não pede seu carro, Ele pede você primeiro. E todas as outras coisas você entrega e consagra a Ele se você quer. Mas quem consagra tem a proteção do Pai. Você entende que Deus está interessado primeiro no nosso coração? Na nossa mente, no nosso espírito e na nossa alma? Porque quando a gente entrega a nossa vida para Deus, a gente começa a entender que Deus realmente precisa estar em primeiro lugar e que os batimentos do nosso coração não dependem de nós. Não depende de nós. Nós esquecemos, queridos, que a vida, o dom da vida não está nas nossas mãos, está nas mãos daquele que nos deu vida, Deus. Então não queira controlar o incontrolável, não queira controlar o que deve decidir amanhã, não faça isso, viva o presente. Quem é maduro vive o presente. Eu já errei muito em querer resolver coisas que estavam no futuro, eu tenho que cuidar porque senão eu entro nisso, a ansiedade de querer viver o futuro, a ansiedade de querer resolver o futuro, a ansiedade de querer ver as multiplicações que Deus vai dar só lá na frente. E isso atrasa a nossa vida, isso a gente não consegue desfrutar do momento. Percebe que aqui tudo é por etapa? Fala comigo assim: milagres de Jesus são por etapas. Amém. A cada etapa eu preciso saber qual que é o tempo que eu estou vivendo e se é naquele momento que Deus quer fazer ou Ele quer esperar. Porque Deus nos pede para esperar muitas vezes. Sabe por quê? Porque quem eu estou me tornando enquanto eu espero a multiplicação acontecer. Observa comigo aqui, quem você está se tornando enquanto espera as promessas de Deus se cumprir. Noé esperou 120 anos, mais ou menos. Continuou. A questão não é o que Deus prometeu, a questão é quem eu estou me tornando. Perfeitos? Não. Mas sedentos para mudar e ser aperfeiçoado a cada dia. Aprender com Deus a cada dia. Orar com Deus a cada dia. Mudar o padrão de hábitos e pensamentos.
Os homens que vieram, com certeza, já na primeira noite, o irmão Maico foi uma caminhada, ainda bem que eu vim. Porque a cada movimento para buscar a Deus, Deus nunca vai deixar você de mãos vazias. Faz um exemplo, faz um teste. À noite vai orar. Tira um tempo de oração com Deus para você ver. Se alguma coisa Ele não vai falar consigo, mas você tem que parar com Deus, não fala comigo. Não, Deus fala. Busca que Deus fala pela graça e misericórdia. Então, maturidade, queridos, para você viver as promessas é saber esperar o tempo de Deus, não querer antecipar o seu tempo. Existem momentos na vida que parece que está tudo estagnado. Nada acontece. Nada relevante está acontecendo. Ei, é que Deus está movendo os céus primeiro para depois baixar as promessas enquanto você espera pacientemente, em obediência, em amor a Deus, em temor e não procurando fugas. Deus tem cuidado de você até aqui, você sabe disso. Não é nessa luta aí que Ele vai deixar de cuidar. Não é nesse deserto que Deus vai deixar de cuidar, porque Deus é especialista em cuidar dos seus filhos no deserto. Lá no deserto, Deus enviou maná. Sabe o que é maná? O que significa no hebraico maná? Sabe ou não? O que é isso? Fala comigo, o que é isso? Eu gosto disso. É como se você estivesse buscando a Deus, mas está no deserto. Continua orando, mas está difícil. Vai na igreja, está difícil. Serve, está difícil. Trabalha, está difícil. Mas quando vê de repente, você olha e vai falar, o que é isso? Chegou o que Deus tinha me prometido. Os solteiros agora falam, o que é isso? Chegou a varoa. A menina diz, o que é isso? Chegou o príncipe montado num cavalo branco. Errou! Chega só o cavalo. Mas aí ela é sábia, né, para domar o cavalo, sim ou não? Sim ou não, irmãs? Sim. É isso. Maturidade, então, é o estado de alguém que quer crescer, que cresce a cada oportunidade da vida e que não desiste nos desafios. Ele desenvolve, ele procura se preparar, porque sabe que ali na frente tem algo de Deus. Ficar esperando não é não fazer nada, é se preparar para aquilo que Deus vai derramar sobre a sua vida. E muitas vezes, querido, parar para orar já é a preparação. Parar para ler a Bíblia já é a preparação. Nós viemos de uma cultura que tem que fazer tudo, tem que fazer o que eu tenho que fazer. Sim, nós temos que fazer algumas coisas. Mas não esqueça que a oração, leitura bíblica e sentar assim para ouvir a palavra, porque a fé vem pelo ouvir a palavra, isso está te preparando para você tomar decisões e fazer o que tem que ser feito de maneira acertada. Maduros na fé, não perdem tempo mais com aquilo que Deus não aprova. Deixa eu falar algo para você. Se a opinião de uma pessoa está acima da palavra de Deus para a sua vida, cuidado, você está com sérios problemas. Porque tudo aquilo que fere os princípios de Deus, o próprio Deus trata. Então deixa Deus agir, deixa Deus multiplicar, espere com paciência, espere em amor, temor, obediência e santidade a Deus. Maturidade emocional, rapidamente quero falar aqui, é nós buscarmos ter domínio próprio. Você não pode ser a mesma pessoa de 2 anos atrás, de 1 ano atrás, de 5 anos atrás. Você precisa ser uma pessoa que agora está aprendendo a dominar suas emoções.
Você e eu. Há aqueles que querem te rotular, dizendo que você é colérico, que você é sanguíneo, ei, não escuta isso, porque o Espírito Santo está acima de tudo isso, o teu temperamento está sendo dominado pelo governo do Espírito Santo de Deus. Ouça a Deus, e não os rótulos que tentam colocar sobre a sua vida. Estamos juntos? Peça para Deus: Senhor, me ajude a dominar os meus sentimentos. Me ajude a dominar, Senhor, as minhas emoções. Maturidade emocional é isso, é saber que você não está pronto, mas está sendo aperfeiçoado a cada dia. E sempre quando errar, uma pessoa madura pede perdão. Pede perdão. Para quem? Para a pessoa. Para Deus. E aí você vira a próxima página e vai viver as promessas que Deus tem para ti. É certo que alguns vão querer virar a página novamente, querer mais você. Não, eu não desviro, está resolvido, agora eu vou seguir adiante, porque em Cristo já está tudo resolvido e eu quero viver o que Deus tem para mim a partir de agora para frente, não para trás. Quando alguém quiser voltar à página da sua vida, que já está resolvida, não aceite. Porque quem cuida da sua vida é você e Deus. Amém, queridos? É você e Deus. E o que Deus tem para você é daqui para frente, não daqui para trás. Busque uma capacidade de liberar perdão. Libere perdão para as pessoas que você mais colocou expectativa e não deu. Deus oportuniza muitas vezes pessoas ao seu lado ferirem você ou fazer algo contra você para você justamente tirar do seu coração um perdão e dizer: Deus, eu perdoo em nome de Jesus. E aí papai olha assim: filho, então eu também te perdoo, porque quem não perdoa não vai para o céu. Você sabia disso? Tem muita gente que conhece a Bíblia, prega, faz isso, serve, faz um monte de coisa, tudo certinho, mas não perdoa. E quem não perdoa não vai para o céu. Por quê? Porque o perdão de Deus é condicional, ele é condicional. Ele está atrelado ao nosso perdão às pessoas. O amor de Deus é incondicional, mas o perdão de Deus é condicional. Eu preciso perdoar para ser perdoado. Então talvez o que está te atrapalhando é não liberar perdão para alguém. A coisa mais linda que tem, queridos, é você não estar preso em alma com ninguém, livre de tudo e de todos, para andar com Deus e viver a tua história no Pai. Libere perdão. Tire esse saco de cimento das costas, libere perdão e vai viver a sua vida em Deus, em paz, ganhando vidas para Jesus, rompendo barreiras, vendo Deus multiplicar na sua vida os pães, os peixes, não sei, seja o que for, Deus quer multiplicar. Então, esteja de coração livre para Jesus agir de maneira poderosa. Maturidade mental, renovação da mente, cuidar os pensamentos. Nós somos bombardeados diariamente nos pensamentos. Então, cuidado, consagra a Deus, ore. Não aceite pensamentos que querem te destruir. E essa luta é com todos nós. Alguns já estão mais à frente, outros não. Se você me perguntar: pastor, qual que é a batalha que você enfrenta? Eu passo por batalhas a nível de pensamentos. O inimigo tenta colocar pensamentos e eu tenho que estar ligado, orando, vigiando, orando, vigiando, orando, vigiando, orando. E isso eu sei que é com você também. Porque a batalha está na mente, está nos pensamentos. Por isso que quanto mais nós ouvimos a palavra, por isso quanto mais nós oramos, quanto mais nós renovamos a nossa mente nas Escrituras, mais maduro nós vamos ficar. Não ceda a pensamentos que vêm das trevas. Pense nas coisas do alto, como fala Colossenses 3:2, diz assim: mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Não é para negligenciar das coisas terrenas, mas o foco está na eternidade primeiro.
Maturidade espiritual, queridos, é crescer na fé. Fala, crescer na fé. Fala assim comigo, alguns têm fé demais e outros fé de menos. Entenda que crescer na fé não é você achar que já é maduro o suficiente para não ler Bíblia, não orar, não estar na igreja e não servir. Crescer na fé é você saber que sempre tem algo de Deus para acrescentar na sua vida. Sempre tem. Quanto mais você serve, mais você aprende. Jesus não veio para esse mundo para ser servido, mas para servir, não diz a palavra? O homem mais sábio, o homem que é o próprio Deus, que nunca pecou, nos ensina de que a sabedoria está no servir. Está triste, depressivo, está com algum problema, começa a servir. Leia a palavra, ore, mas sirva. Eu não estou dizendo para você ficar de segunda a segunda na igreja, estou dizendo para você ter um compromisso de servir alguém. Quem serve a Deus serve pessoas. Fala, quem serve a Deus serve pessoas. Mas não é a cada 2 vezes por ano dizer que serve, não, é compromisso. Maturidade faz a pessoa ter compromisso. Compromisso com Deus, com o reino, compromisso com a igreja, e a igreja são as pessoas, compromisso com as pessoas com quem nós estamos aqui hoje, por exemplo. Por isso, dependendo do que pessoas te falam, ela não tem compromisso com Deus nem com você. Porque ela pode estar tentando te levar para um lado que não é o lado de Deus. Aprenda a ouvir pessoas. Se a pessoa não tem compromisso com Deus, não espere ela ter compromisso com você. Não espere. Se ela não teme a Deus, não espere que ela vai temer você e vai respeitar você. Maturidade faz você não julgar as pessoas, mas discernir. Discernir. E os homens aqui sabem que foram chamados por Deus para cuidar em primeiro lugar do quê? Da sua vida com Deus e da sua família. Cuidar da esposa, cuidar dos filhos. Espiritualmente. Então, maturidade espiritual é você deixar os frutos do Espírito se manifestar. Queridos, nós temos tantas distrações. Existem tantas coisas tentando nos distrair. É na internet, é no dia a dia. Hoje você sai e tem um monte de coisa que você pode estar olhando, se distraindo com tudo. E Deus está te chamando para ter foco e maturidade. Sabe o que é maturidade? É você saber o que fazer, quando fazer e como fazer e com quem fazer. Porque a questão é o seguinte, eu tenho foco em Cristo, eu sei para onde Deus está me levando, mas agora a maturidade vai fazer você saber o seguinte, quem eu estou levando junto? Quem? Maturidade é obedecer a Deus independente da circunstância. E isso não depende de ser forte ou não, isso depende de temor e a vontade de querer agradar a Deus. Por isso eu declaro, nessa passagem bíblica da multiplicação dos pães, estava tudo ao contrário, para não acontecer nada, mas quando Jesus está presente, o milagre acontece no deserto, 5 pães e 2 peixes alimentam 15.000 pessoas, o cego passa a ouvir, o paralítico anda do tanque de Betesda. Ou seja, queridos, entenda, Deus quer nos trazer hoje uma esperança maior ainda, uma fé fortalecida de que se tem alguma área de que você precisa de respostas de Deus e de multiplicação, creia que Jesus é especialista de fazer isso nos desertos da vida. Pastor, eu preciso de cura na alma. Eu preciso de cura. Busque, ore. Mulheres, estejam num compromisso com as mulheres posicionadas em buscar a Deus. Homens, estejam num compromisso verdadeiro e genuíno de estarem com os homens de honra buscando a Deus.
para você ver o salto que você vai ter. Aquilo que era para te derrubar vai ser trampolim para Deus te impulsionar. Maturidade faz você ser constante. Constância é o que Deus ama demais. Continue. Então, para finalizar, diga assim: nada vai me parar, porque Deus está comigo. Aleluia. É isso. Todos são tentados a parar de fazer aquilo que Deus já deu como direção. Todos, inclusive Jesus. É por isso que quem antecipa governa. Você já tem que acordar, ou você já tem que dormir sabendo: Deus é comigo. É só Ele que sabe os teus pensamentos, os teus sonhos, teus pesadelos, as aflições que você tem, que nós temos. Ele sabe, por isso confia nele. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Não deixe entrar ódio, não deixe entrar amargura no seu coração contra ninguém. Porque não tem como viver as promessas de Deus com o coração amargurado. Mas pastor, me machucaram. Sim, você também já machucou alguém. Papo reto. Alguém já me machucou, mas eu também já machuquei alguém. Então, nessa balança, queridos, todos nós precisamos de Cristo e acabou. Todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. Mas agora, aqueles que aceitam a Cristo são justificados. Então, nós vivemos no tempo da graça e não da punição. Tempo da graça e não da punição. Ser cristão não é querer ser justiceiro. Não, irmãos, isso aí não existe. Ser cristão não é você querer ser crítico e julgar agora a causa. Você não é advogado gospel. Você é um cristão que foi chamado por Deus para ganhar vidas. Tem gente há mais de ano na igreja que quer julgar a causa de todo mundo, mas não ganhou uma vida para Jesus. Tô leve. Fala assim: eu fui chamado para ganhar vidas. Amém. Convido o pessoal do louvor vir aqui.